Muito boa tarde a todos os que estão aqui na sala da secção regional do Algarve e também a quem estiver a assistir de forma remota ao debate que hoje vai acontecer. Queria dar-vos as boas-vindas e, relativamente aos candidatos, gostava de apelar à vossa capacidade de síntese, dizendo que também podem interagir um com o outro, uma vez que se trata de um debate, mas que não se interpelem. E vamos tentar também ser equilibrados relativamente ao tempo em que cada um vai usar da palavra. Eu agora vou fazer uma breve apresentação dos candidatos, algumas notas biográficas, portanto, os candidatos a presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos, para o mandato 2023-2026, sendo que ambos integram um mandato iniciado em 2020 e que agora termina. Temos a Ana Alves Pinto, da lista C, sob o lema É Urgente a Arquitetura. A Ana é licenciada em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto, estagiou no ano 2000 no ateliê Canatá e Fernandes, também no Porto, e em 2001, já no Algarve, realizou o seu estágio profissional à Ordem no ateliê Ricardo Pina Arquitetos. Em 2008, abriu o seu próprio ateliê, trabalhando como profissional liberal, inicialmente em Lagoa, atualmente em Portimão. A Ana desenvolve e coordena trabalhos em todas as áreas da arquitetura, faz consultoria e acompanhamento técnico de obra, principalmente no Algarve. É atualmente vice-presidente do Conselho Diretivo da secção do Algarve da Ordem dos Arquitetos. Temos o Ricardo Latoeiro, candidato da lista A, com o lema Agora o Futuro, que é licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lusíada de Lisboa e pelo Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza. Possui formação complementar em Arquitetura de Interiores por aquele instituto e em Urbanização e Saúde pela Universidade de Copenhaga. Atualmente é doutorando em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, tendo como tema de investigação Saúde e Planeamento Urbano. É atualmente vogal do Conselho Diretivo da secção do Algarve da Ordem dos Arquitetos. Feitas as apresentações, eu agora passava a perguntar aos candidatos, sendo que vou começar pela Ana, depois passarei para o Ricardo, na próxima questão será o primeiro a responder. Queria perguntar à Ana quais os motivos que a levaram a apresentar-se a eleições para o próximo triênio. Pedia só cerca de 5 minutos, se conseguir, na resposta. Por favor. Boa tarde a todos. Como a Marta estava a dizer, este debate acaba por ser um debate diferente dos outros todos que ocorreram até agora, porque é o único em que ambos os candidatos fazem parte da atual estrutura, portanto, ambos representamos candidaturas de continuidade. Como a Marta disse, eu sou a atual vice-presidente, o Ricardo é vogal, mas ambos seguimos caminhos diferentes e temos opiniões diferentes, então estamos em listas opostas. O que eu gostava de dizer, e acho que é o foco central do debate, é que quem teve a oportunidade de analisar os programas, obviamente terá a noção que todos abordam os mesmos assuntos, portanto, os assuntos que são evidentes, os problemas que a arquitetura tem, a profissão, e obviamente todos os programas a nível nacional e regional abordam todos os mesmos pontos. Aqui, portanto, não estamos a falar de questões ideológicas que nos separam. Eu penso que o que distingue é a estratégia com que cada candidatura se pretende implementar o seu programa e a equipa e o empenho e motivação que cada equipa traz. O que me fez apresentar a minha candidatura é porque, enquanto vice-presidente, nós tivemos um mandato, o Ricardo sabe disso, muito difícil no sentido em que tivemos que implementar uma secção, em que tomámos posse em plena pandemia, em que tivemos uma série de tempo em confinamento, e só no final do mandato é que estávamos em condições de poder realmente nos começarmos a debruçar sobre as questões
da arquitetura, porque a primeira metade do mandato foi muito exigente em termos burocráticos e de pôr os serviços todos a funcionar, instalar uma secção. Só quem cá esteve é que sabe o trabalho que isso pode dar e tomou-nos esse tempo. Mas no final do mandato, eu achei que já poderíamos começar-nos a debruçar sobre questões realmente importantes para a profissão, mas não houve essa convergência no Conselho Diretivo, então eu achei que fazia todo o sentido eu tentar continuar esse trabalho que eu tinha pensado e apresentá-lo para um novo mandato, porque ficou muita coisa por fazer e eu sei, eu e a minha equipa temos condições e capacidade e empenho e motivação de levar essa estratégia até ao final do próximo mandato. Eu tenho muita experiência, tenho a certeza que estou em perfeitas condições de ser presidente desta secção, porque enquanto vice-presidente tive conhecimento de muitas valências da Ordem. A primeira metade do mandato eu fui responsável por 3 pelouros, para além da cultura, tesouraria e comunicação, que me deu um funcionamento, um conhecimento muito grande do funcionamento interno da Ordem dos Arquitetos. Depois, juntamente com o Presidente, reuni com imensos municípios, com várias entidades, fiz parte dos grupos de trabalho mais importantes que a Ordem teve durante este mandato e tenho conhecimento do lado todo financeiro da Ordem, que acho que é muito importante para gerir uma secção. Portanto, sinto-me capacitada para o fazer. Eu consegui trabalhar sempre bem com todas as secções e com o Conselho Diretivo Nacional. Daí penso que surgiu o reconhecimento pelo meu trabalho e fui a escolha para representar o Algarve pela lista C. Muito honrada, aceitei o convite do arquiteto Gonçalo Birnes, porque realmente consegui, após ter sido eleita, manter o bom trabalho com todos, independentemente de listas. Trabalhei sempre com toda a gente com muita eficácia e empenho. Não sei. Sim, estamos prontos para passar ao próximo candidato, se a Ana já tiver as suas ideias, sim. Muito bem, então fazia a mesma pergunta ao Ricardo. Quais os motivos que o levaram a apresentar-se eleições para este próximo biênio? Ok. Boa tarde a todos. Quero também saudar quem nos acompanha. Queria mandar um abraço também muito especial a alguém que tem nos acompanhado, que é o arquiteto José Alegria, que se encontra retido em Marrocos pela tragédia que aconteceu em Marrakech. Porquê é que eu me candidato? Eu não, na realidade não sou como candidato, somos nós que nos candidatamos. Nós pertencemos todos a uma lista, que era a lista A, teve eleita o Alentejo, o Algarve e também a Madeira, com as 3 listas que estiveram em contracorrente com o que era a lista nacional. Foi exatamente, a Ana tem razão quando diz que foi difícil, sim, mas foi sobretudo desafiador. Sempre demonstramos muita energia e até a secção do Algarve, durante muito tempo, foi uma das que mais promoveu eventos e utilizámos a pandemia, sobretudo, para demonstrar essa energia e esse querer fazer, que acabámos também por entreter e por aproximar-nos muito dos arquitetos durante a pandemia. Eu sinceramente acho que somos ideologias diferentes, temos perspectivas diferentes perante os mesmos problemas. Ainda ontem os candidatos nacionais evidenciaram isso. Existe aqui claramente diferenças de concepção sobre quais são as dificuldades da profissão, mas sobretudo do modo como é que se deve implementar. Nós somos uma candidatura que defendemos a inclusão. E, portanto, o que nós queremos, sobretudo aqui, é continuar o trabalho que iniciámos neste mandato e concretizá-lo estando mais próximo das instituições, mais próximo dos membros, promover, sobretudo, muita participação, que conseguimos durante o mandato, mas eu penso que existe ainda muito trabalho a ser feito, nomeadamente nessa relação, e esta equipa que nos apresentamos a eleições é, sobretudo,
dentro dessa esfera, ou seja, são pessoas com experiências variadas, não só nas questões do privado e do público, mas também são pessoas com experiências em situações de governança, e daí chamar também os nossos mandatários, tal o arquiteto Porfírio Maia e o arquiteto José Alviria, como falei. Portanto, este círculo de pessoas, achámos que a questão dos eleitos era simplesmente as pessoas que iriam representar os membros, e, portanto, quando nos dotamos daquele primeiro anel dos mandatários, é sobretudo que achamos que é importante estar presente para as mais de 40% das mulheres que representam o universo do Algarve, estar presente para mais de 50% dos membros que são arquitetos há menos de 20 anos, portanto a questão aí também do mandatário da juventude. Portanto, os mandatários acabam por serem os primeiros troncos desta arte, que obviamente tem que crescer e conseguir chegar a vários sítios. E, portanto, a promoção da inclusão e da participação é a nossa estratégia para poder implementar aquilo que nós achamos que são também os 5 eixos nacionais, mas muito com base num programa regional que acaba por não ficar órfão de qualquer ideias ou diretrizes nacionais. Portanto, é algo que é muito pragmático, é algo que nós fizemos o programa rapidamente nas redes sociais. Portanto, são 8 pontos e 8 pontos operacionalizáveis. E sendo que durante este mês e meio que temos estado aqui a trabalhar, na realidade sentimos que começamos já o trabalho, porque conseguimos unir as pessoas, conseguimos juntar mais de 50 e 60 pessoas em vários sítios e, portanto, sentimos que mais do que os arquitetos querem participar, querem se sentir ouvidos, mas também querem saber como é que vamos implementar as ações. E, portanto, temos sido, sobretudo, muito bem recebidos, muito bem acompanhados nesse circuito que fizemos. Isto um pouco para também não estar a ocupar muito mais o tempo. Eu acho que, sobretudo, é esse o nosso caminho, e com uma alteração legislativa gigante que começou neste ano, sobretudo, é importante não só estarmos a reagir, mas, sobretudo, estar antecipado. Muito bem. Já deu aí algumas pistas sobre a operacionalização do programa, ou pelo menos algumas ideias, e agora começava por si para lhe perguntar, em traços gerais, o que é que destacaria do programa regional da lista A, que propostas é que têm para o Algarve? Nós, ainda voltando só um bocadinho atrás, quando o Programa Nacional foi apresentado a questão dos 5 eixos, e os 5 eixos resultaram de uma auscultação que foi feita nacionalmente, não só continental, mas também na vida. E, portanto, a questão dos 5 eixos é algo que é claramente de interesse nacional. Portanto, a questão dos honorários, a questão da carreira, a questão de, conceptualmente, como é que a Ordem se deve estar a posicionar perante as outras instituições, perante os arquitetos, perante a própria burocracia e a legislação, mas também como deve interceder por eles na defesa e na promoção das carreiras. Portanto, esse primeiro trabalho foi feito e quando todos concordamos, e ontem isso ficou também bem explanado, todos concordamos que isso são decisões que são nacionais. E, portanto, um programa nacional, nós devemos sempre conseguir contribuir e auscultar os membros para termos novos contributos na região para podermos ter mais força nacionalmente, mas a questão regional é sempre muito importante. E regionalmente nós temos algumas ações que pretendemos continuar, como a questão do apoio à prática, a questão da legislação, é tudo muito objetivo, mas achamos que isso é um trabalho que está em modo remoto. O que quer dizer é que ele vai continuar. A questão do prémio. O que nós pretendemos é fazer um pouco mais. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, na questão do apoio à prática profissional, o que nós pretendemos é que, criando sinergias com as outras instituições e criando sinergias com os outros departamentos jurídicos, conseguirem encontrar mais facilmente uma plataforma de entendimento que possa, posteriormente, ou potenciar uma melhor aplicação da profissão no nosso dia-a-dia. Quando falamos na questão da inclusão, a inclusão não pode ser também só com os membros, e na questão da sociedade temos de ter aqui um papel muito mais ativo, no sentido de perceber o que é que devemos fazer para estar presentes na sociedade e não estamos sempre só a falar para dentro ou dentro da esfera. A questão do prémio, e portanto aqui há muitas ações
que acabam por se cruzar naturalmente. A questão do prémio. Queremos que o prémio seja, assumidamente, um prémio regional da Ordem dos Arquitetos, mas queremos ter outras instituições presentes. Queremos que o resultado desse prémio, e neste caso temos aqui também muitos painéis desse próprio prémio, possam também contribuir, ou seja, um instrumento para estar presente na sociedade. Queremos os painéis, sim, e utilizá-los para estar na sociedade. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que muitas das vezes é preferível termos todos os painéis regionais do prémio e promovê-los junto das escolas, junto até dos próprios shoppings, uma vez que o Algarve é uma região muito especial e tem a questão da sustentabilidade também aqui muito presente. E, portanto, devemos, quando fazemos uma ação, utilizar o resultado dessa ação para tentarmos chegar e utilizá-los sempre como uma oportunidade para tentarmos promover não só os arquitetos, mas também a arquitetura. E, portanto, daí começam também a nascer, nesta própria estratégia que resulta nestes 8 pontos, alguns grupos de trabalho. E este mandato foi muito célere e já percebemos que a questão dos grupos de trabalho e de alguns eventos trazem grandes benefícios. Em primeiro lugar, a questão do GIA. Quando fizemos o GIA, tivemos cá várias universidades e várias entidades externas e tivemos um dia só dedicado à água, onde foi apresentado também o Plano Intermunicipal das Alterações Climáticas. Conseguimos perceber que aquelas sinergias resultaram que a Ordem fosse também procurada para promover ou estar presente em outros eventos de outras áreas profissionais, mas também numas negociações que existiram na possibilidade de tentar criar um curso de arquitetura na Universidade do Algarve, que posteriormente se conseguiu converter, não num curso, mas numa pós-graduação em urbanismo. E, portanto, temos aqui vários exemplos que podemos estar a promover, e o nosso sentido é esse. A questão do grupo das plataformas também, que auscultaram-se os 16 municípios, porque o Algarve consegue ter esta dimensão que conseguimos juntar com alguma facilidade 16 pessoas à mesa, ao contrário das outras regiões, que têm sempre mais de 3 ou 4 dezenas de municípios. Portanto, o trabalho que foi feito da plataforma, das plataformas digitais, foi reconhecido até na questão do debate de LGT. Portanto, foi um trabalho que foi feito num grupo de trabalho, foram analisadas as plataformas, os municípios, houve aqui uma grande relação para tentar chegar a um entendimento comum e a uma proposta comum. Vamos tentar ocupar mais 5 minutos. Temos esse compromisso. Sim, pode ser um bocadinho mais, depois eu também dou ao mesmo tempo à Ana, se quiser concluir alguma ideia. Não, queria concluir no sentido em que temos que saber olhar com um programa regional e tentar implementá-lo neste terreno que é muito específico e com muitas singularidades. E queria também, aqui já estava a falar nos grupos de trabalho, só pedir para terminar este ponto, que queremos também recuperar o grupo de trabalho de emergência, que foi iniciado e depois, por vários motivos, não foi concluído. E também tínhamos o do roteiro, que é um trabalho ainda mais complexo, que tem que ser feito também de acordo e com outras instituições, nomeadamente a RTA, mas a questão da emergência é muito importante, sobretudo porque consideramos que a Ordem dos Arquitetos deve estar presente na região mais sísmica do país e deve ter uma relação direta, seja com o Colégio da Ordem dos Engenheiros sobre a segurança contra incêndios, a segurança contra risco de incêndios em edifícios, mas no sentido de tentar analisar a legislação e vermos, sobretudo, que propósitos é que podemos dar uma legislação, nomeadamente para a questão dos edifícios privados. E, portanto, eu acho que há aqui muito trabalho a fazer, sobretudo nestas áreas muito mais específicas, e que são, sobretudo, têm a ver, sobretudo, com o Algarve. Obrigada. Muito bem, então, agora perguntava à Ana exatamente o mesmo, portanto, quais são as linhas gerais do vosso programa regional? Sim, vou tentar ser mais específica. O Ricardo ouviu medidas muito generalistas, eu vou tentar mesmo ser mais específica e dizer quais são as medidas que nós temos. Muita coisa que o Ricardo falou, são coisas que estava a falar do mandato anterior, da qual eu também fiz parte, portanto, depois a gente participei. Eu vou tentar dizer coisas que fazem parte do nosso programa, que nos propomos realizar. Portanto, continuar
eu já iniciei esse trabalho, portanto, continuar as reuniões com os municípios, com todas as entidades e tentar encontrar protocolos de entendimento, porque acho que a Ordem tem que criar rotinas de comunicação entre ordem e decisores políticos, portanto, nós temos que estar presentes nos municípios, nos atos públicos, nas assembleias, para estar a par de tudo o que é que se vai passar em termos de planos, de ordenamento, de tudo. Portanto, a Ordem tem que fazer parte e eu tenho essa intenção de estar presente em tudo o que tem a ver com estas entidades. É importante sensibilizar os municípios no sentido de explicar que têm que integrar arquitetos na prática dos atos próprios da profissão. Nas reuniões que tive com os municípios, fiz questão de dizer sempre isso, alertar, porque nós sabemos quais são, alertar os municípios que têm arquitetos que estão a exercer atos próprios da profissão e que não são arquitetos inscritos na ordem. Defender o direito à informação, propor o agendamento técnico prioritário, promover uma maior participação dos arquitetos da secção nos atos públicos, como eu estava a dizer, e lutar por revisões legislativas, mas isso só estando lá presente, não é à distância, é preciso estar e ter esse empenho e esse trabalho, obviamente isso toma-nos tempo, mas eu estou focada e empenhada para o fazer. Estreitar relações com outras ordens profissionais e propor eventos conjuntos. Nós podemos fazer uma série de atividades com a Ordem dos Engenheiros, por exemplo, com outras ordens, porque muitos dos problemas que nós nos debatemos, os engenheiros também partilham de alguns desses problemas e desafios da profissão, portanto acho que podemos fazer várias parcerias. Em relação à plataforma única, o Algarve, como o Ricardo estava a dizer, tem toda a razão, o Algarve começou a fazer esse trabalho, e esse trabalho serviu de base para as outras secções regionais e para o nacional. E é preciso continuar, mas isso está agora nas mãos do nacional, porque a ordem é que tem que fazer estas diligências com o governo, e isso está a ser feito, isso foi iniciado neste mandato e está a ser feito, e há a promessa que verbas do PRS, do PRR, isso irá ser uma realidade em 2026. Depois, a nível da formação e do ensino, não sei se sabem, mas a Ordem tem um plano anual de formação, isso é obrigatório e vai ser mantido. Eu vou fazer os possíveis para que sejam feitas mais formações presenciais aqui em baixo, no Algarve, principalmente as formações obrigatórias, a odontologia, por exemplo, porque um membro do Algarve, nós temos cá um curso de arquitetura, e quando terminam o curso têm que ir para Lisboa, e isso importa custos, e estar 2, 3 dias, o tempo que as formações demorarem, quando nós já temos cá uma sede e podemos agendar um momento para terem essas formações cá. Depois, continuar com sessões de esclarecimentos. No início do mandato, quando eu tinha, como eu estava a dizer, o pelouro da cultura, depois, a meio do mandato, deixei de ter, o meu colega Ricardo quis ficar com esse pelouro. Foram promovidas uma série de sessões de esclarecimentos, em que debatimos temas como a habitação, como a questão da lei da térmica, por exemplo, mas isso foi tudo feito. Depois, continuar a nossa parceria com o ISMAT. O Ricardo também abordou um tema que foi, isso faz parte do nosso programa, que é articular com a Universidade do Algarve a criação do curso de arquitetura cá na Universidade do Algarve. Faz parte do nosso programa e é uma intenção que queremos levar para a frente, tentar agilizar para que isso se torne uma realidade. Obviamente isto vai demorar tempo, não sei se será neste mandato, mas os trabalhos irão começar neste mandato, se a minha equipa for eleita. Disponibilizar bolsas de emprego e de estágio no portal dos arquitetos. A secção tem o site e já temos lá a bolsa de emprego, mas não existe bolsa de estágio, e isso agora pode integrar um novo portal no separador da secção do Algarve, portanto, disponibilizarmos isso.
Aproximar os jovens da arquitetura, promovendo ações de sensibilização junto das escolas, como o Ricardo já falou, por isso é que eu digo que os programas, de uma maneira ou de outra, abordam as mesmas questões, depois interessa é ver a maneira mais, a estratégia para chegar lá. Queria depois concluir só com uma ideia final. Sim, em relação ao apoio à prática, continuar o apoio jurídico, a secção tem cá uma jurista e vai continuar a estar e presta esse apoio jurídico aos membros. Pretendo, isso é uma medida que pode ser tomada logo, portanto não exige nada a longo prazo, disponibilizar os pareceres jurídicos no portal dos arquitetos. A jurista já está a trabalhar há mais de um ano, portanto consegue, podemos compilar todos esses pareceres que foram feitos e colocá-los à disposição dos membros para auxiliá-los no apoio à prática. Depois, uma questão que eu acho bastante pertinente, porque eu acho que isso foi uma das coisas que não correu tão bem neste mandato, que é promover a assessoria de concursos públicos na região. O Ricardo tinha o pelour da encomenda, o Algarve, infelizmente, foi a única secção que não assessorou nenhum concurso e nós temos que dar esse apoio. Como é que isso consegue? Com as tais reuniões que são feitas com a administração pública. Mesmo para ser breve, por favor. Sim, fazer nota que temos esse serviço a funcionar na ordem e que podemos ajudar para que não se assista constantemente à desvalorização da arquitetura e à escolha de um arquiteto simplesmente porque apresentou o custo mais baixo e que se propôs fazer o trabalho em menor tempo. Aproveitava esta deixa falou agora da promoção da assessoria de concursos públicos no Algarve. Diz que o Algarve foi a única região que não assessorou nenhum concurso durante este mandato. Sim. Perguntava primeiro ao Ricardo e depois passava assim. De que forma é que isto aconteceu? De que forma é que se pode fazer com que isto não se repita no próximo mandato? Ou seja, que o Algarve tenha uma presença maior, neste caso, na questão dos concursos públicos. O Algarve tem uma presença importante nos concursos públicos. O que é que quero explicar? Que nos últimos 25 anos existiram 2 concursos assessorados pela Ordem dos Arquitetos no Algarve. Em 25 anos. Este ano, a Ordem dos Arquitetos esteve presente a verificar mais de 20 procedimentos. E quando há uma estratégia na encomenda da própria Ordem, que é, estão muito atentos às publicações no Diário da República, isto para esclarecer os membros, e portanto, quando sai algum concurso consoante a região, existe uma equipa, e é isto a falar também pelo próprio Carlos no debate do centro, ou seja, existe uma série de assessores que, verificando que apareceu um concurso público no Diário da República para uma região, fazem uma pré-análise e comunicam essa pré-análise depois com o responsável do plano à entidade, promovendo sempre, ou seja, pedindo sempre que possa existir uma reunião para não só para apresentar os serviços da Ordem, mas também para explicar quais são as vantagens de ser a Ordem a assessorar isso. Mas, se me permite, queria também aqui, ganho também nos pontos que acabei por não falar, a questão do apoio à prática, promover a disponibilização de esclarecimentos de apoio à prática, com base em legislação, que está neste momento a ser revista, a não ter o conhecimento de qual é que é a necessidade da profissão. E, portanto, a nossa jurista fez, neste momento, 175, que nós conseguimos estar a mediar como é que tem sido o trabalho dos funcionários, portanto, 175 foram feitos. Lisboa esteve, nestes 3 anos, fez mais de 1000 pedidos de esclarecimento de apoio à prática. Portanto, aquilo que é mais difícil aqui de conseguir conciliar é que dos 175 pedidos de esclarecimento não existem 2 sobre o mesmo tema. O que é muito refletor, reflete muito a dificuldade que existe no trabalho do arquiteto diariamente, uma vez que são mais de 2.200 regulamentos a cumprir, temos o seu conhecimento, ou seja, dentro da esfera do que é a construção, são esses 2.200. Queria também acrescentar aqui a questão do curso da Universidade do Algarve, foi feito neste mandato, foi um trabalho feito por várias pessoas envolvidas, envolveu-se também outros arquitetos,
conseguimos fazer essa mediação, e é verdade, seja dita, que o arquiteto Miguel Raimão, que também não se encontra aqui, foi uma das pessoas que ajudou a criar essas sinergias. E na questão da formação, mais importante do que um plano único de formação, quanto a nós, é um plano único de formação adaptado às necessidades do arquiteto de hoje, mas, sobretudo, e voltamos à questão de estarmos sempre a reagir perante as dificuldades, temos que saber antecipar. Portanto, o BIM, obviamente, o tal legislado que vai sair, a portaria, já saíram as primeiras indicações do qual a plataforma única estará disponível no dia 5 de janeiro, se não me engano, de 2026, e, portanto, existe aqui um trabalho que tem que ser feito para os próprios gabinetes começarem a trabalhar em BIM. Mas importa também perceber que o BIM tem, o primeiro sistema de BIM data de 1987. Portanto, nós estamos a falar de um sistema que tem mais do que 30 anos. Portanto, temos que entender que é preciso também criar algumas formações presenciais, certo? Sempre, quando podemos ter formações presenciais, nós continuamos a promover o contacto pessoal, que é algo que os arquitetos continuam a estar muito distantes. Mas é muito importante estarmos a par da revolução tecnológica neste momento, com a inteligência artificial, com outros instrumentos que os arquitetos podem começar a utilizar para também melhorar os seus serviços. Portanto, estes pontos aqui são todos importantes. E pronto, eu tinha que apoiar a prática, a encomenda, a formação. Voltaremos a falar mais à frente, com certeza, desses temas também. Queria só, ainda em relação a estas últimas questões que a Ana pode responder. Sim, gostava só de dizer aqui uma coisa que também é o apontamento, que é, o Ricardo estava a dizer que a jurista fez mais de 175 pareceres e que não há dois iguais. Então, mais uma razão para eles serem disponibilizados, porque isso pode dar uma ajuda enorme, porque são questões tão diversas. Portanto, acho que é um apoio à prática bastante útil poderem, de certeza que no meio desses pareceres todos, e que não são dois iguais, há de haver lá muitas questões que podem ajudar o arquiteto. Mais uma razão para eles serem disponibilizados. Isso é uma coisa que pode ser feita facilmente logo no início do mandato. Em relação ao BIM, por exemplo, só pegando agora na última coisa, a Ordem está a trabalhar para as formações BIM integrarem o plano único de formação, portanto isso também não traz grande novidade. Pode ser até transformar essas ações de formação presenciais também no Algarve, porque sobretudo na questão do BIM, e falta a experiência de causa, é muito importante a formação presencial, porque a transformação de trabalhar em 2D em CAD e passar para um 3D. Eu percebi, mas estavas a dizer que o plano único de formação tinha que ser adaptado ao arquiteto de hoje. Pronto, o que eu estou a dizer é que o BIM já vai integrar o plano único de formação, portanto, essa questão não se coloca. Depois, queria só voltar também um pouco atrás. Em relação às medidas, o Ricardo falou do prémio, por exemplo. Este ano ainda não foi lançado o prémio. Não, este ano não foi lançado o prémio. A edição de 2022 foi feita este ano, em 2023, em fevereiro. O único ano em que o prémio foi feito de acordo com o regulamento, em que diz que tem que ser lançado numa determinada altura e depois o prémio é atribuído na cerimónia realizada em outubro, no Dia Mundial da Arquitetura. Isso foi feito na primeira edição, em que eu estava responsável por essa tarefa e correu lindamente. Por isso eu gostava, o Ricardo falou da questão do prémio integrar o programa regional, eu gostava de saber, então, se desta vez, neste mandato, fazem questão de haver edições todos os anos, ou vai ser só quando acontece por acaso, como é que vão fazer? Se quiser responder. Sim, eu posso responder. Em primeiro lugar, posso responder de duas maneiras. Primeiro, através do programa, e está bem claro no programa que o prémio é um evento anual. Em segundo lugar, dizer que estou muito mais preocupado, e estou aqui para falar para falar aqui agora sobre o futuro e não sobre o passado. E dizer também que, como a Ana sabe, o prémio não foi lançado porque existem divergências sobre aquilo que deve ser o prémio. Nós continuamos a ter a ideia de que o prémio
deve integrar outras instituições, é essa a nossa determinação, tem que ser uma coisa muito mais inclusiva e achamos por bem, internamente, que o prémio, uma vez que supostamente as eleições eram para ser em julho, agora passaram para setembro, portanto, todas essas alternativas, e como a Ana dizia bem, o prémio deste ano, o prémio do ano passado, 2022, foi feito este ano, existiram uma série de circunstâncias e de recomendações do júri, do qual nós queremos ver refletidas neste novo prémio com este novo update. Mas isto também é do conhecimento da Ana, esta alteração. Não concordo. Exato, por não concordar, quer dizer situações diferentes. Não, havia um regulamento, e o prémio estava lançado, havia alterações, recomendações do júri, era integrar isso no regulamento e era lançar o prémio. Não houve questão nenhuma, simplesmente houve trabalho que não foi feito. Muito bem, podemos avançar para outro tema. Já falámos aqui um pouco de todas estas questões, mas podemos aprofundar algumas. E eu agora passava para a Ana, que seria a pessoa a primeira pessoa a responder à próxima questão. A Ana considera que há um desfazamento entre a ordem e os poderes locais e a sociedade em geral, quer dizer, se existe um distanciamento, o que é preciso aproximar, se é preciso aproximar a ordem do exterior, ter mais presença pública, como é que isso se faz? Com que medidas, através de estratégia, é que a ordem consegue ter mais presença junto das entidades públicas, por exemplo? A ordem tem até agora, o que eu detectei como sendo, portanto, nestes 3 anos, e acho que também muitos partilham dessa opinião, a ordem tem um problema para resolver, que é a comunicação. Na minha opinião, a ordem comunica muito para dentro, comunica para arquitetos e tem que ser para a sociedade. Porque a arquitetura não é valorizada, e não é valorizada porque as pessoas não estão abertas a perceber o que é a arquitetura. A questão, por exemplo, que ali está, foca-se muito nos honorários, tem a ver com isso, que enquanto a arquitetura não for reconhecida e não for valorizada, e que as pessoas não percebam o trabalho que dá para fazer um projeto de arquitetura, obviamente não vão querer pagar o preço justo por esse projeto, porque acham que aquilo é uma coisa que se faz numa semana ou num mês e nunca vão querer pagar porque vão sempre achar que já estão a pagar muito por esse projeto. Portanto, mas isto para dizer o quê? A ordem tem a obrigação para já, é uma das recomendações que eu pretendo fazer e a minha equipa, enquanto se liderarmos a secção, é alertar o nacional e eles têm essa consciência, e isso já foi falado, mesmo ontem no debate nacional isso foi falado. A ordem tem que ter um gabinete de assessoria de imprensa e tem que saber comunicar, não só para arquitetos, mas para a sociedade, como eu estava a dizer, e tem que estar presente nos meios de comunicação social. Há muitos anos atrás, quando eu estava a estudar, ouvia-se falar de arquitetura na televisão. Havia programas de arquitetura, havia o arquiteto Nuno Portas presente em montes de eventos, montes de coisas que se passavam na televisão, programas culturais e tudo, e havia a presença de fortes arquitetos. Hoje em dia isso não acontece. Às vezes aconteceu já, se calhar alguns que estão aqui recordam-se, cá temos, por causa do problema da habitação, tivemos um jurista a falar sobre arquitetura, a dizer que um caminho era haver uma planta tipo, não era um arquiteto. Portanto, temos juristas a falar de arquitetura na televisão. Isso não pode acontecer, isso tem sido uma falha da ordem, ter esse problema de comunicação. Eu acho que passa muito por ter um gabinete de assessoria de imprensa e eu acho que a ordem vai caminhar para isso. Depois, como é que se pode combater isto para além da ordem resolver este problema de comunicação? Por exemplo, começar a existir mais exposições de arquitetura, levar essas exposições até às escolas, haver visitas guiadas a edifícios, que podem participar, e é a minha intenção, e sempre o fiz enquanto vice-presidente da Ordem, que esses eventos sejam gratuitos, abertos a toda a gente, não são eventos só para arquitetos. Nós tivemos isso numa visita guiada que se fez, por exemplo,
agora em sede de campanha fizemos ao teatro, mas durante o mandato fizemos, por exemplo, ao autódromo, aderiram várias pessoas, que não só arquitetos, e isso é uma maneira de aderir a arquitetura à sociedade. Pedia-lhe então que Sim, pudermos está avançar, bom. sim, para podermos ter aqui outras questões, porque já está a avançar rapidamente. Perguntar então ao Ricardo exatamente o mesmo, se considera que há este distanciamento da ordem, do que o rodeia, do ambiente que o rodeia, e como é que se consegue fazer essa aproximação e de forma é que pode haver mais presença pública da ordem. Assim, em termos nacionais, isso consta no nosso programa e eu continuo muito mais preocupado com as necessidades aqui no Algarve do que com questões nacionais, porque é para isso que eu estou aqui. Existe uma estratégia, e como eu vou um pouco repetir, porque eu acabei por estar a abordar isso logo no início, mas a nossa estratégia, não só na questão da comunicação, mas na questão da presença, é sobretudo através da inclusão. Ou seja, achamos que sozinhos não vamos, podemos ir mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. E, portanto, nós defendemos sempre a posição de uma ordem que esteja cá para servir os membros em vez de se servir deles, e, portanto, a nossa presença, a presença da ordem deve ser não só através da promoção de ações próprias, mas, sobretudo, de ações conjuntas, sendo-nos nós a mediar, sendo as outras instituições a mediá-las. E neste mandato existiram vários convites para que isso pudesse acontecer. Portanto, o que significa que os eventos que fizemos mostraram também algum interesse da parte das outras instituições, nomeadamente a Direção Regional de Cultura, a Ordem dos Engenheiros. Relembrar aqui também, porque é importante que a participação e a criação do GIA fomentou também que a Ordem pudesse prestar apoio ao Banco Alimentar na criação da sua sede aqui no Algarve. Portanto, também promoveu isso tudo. Nós, o que queremos aqui, sobretudo, é fomentar a questão da participação pública. Como? Através dos eventos informais, que tivemos agora também durante esta campanha, e durante a pandemia o fizemos através das tertúlias, as questões de esclarecimento, ou seja, através também da pedagogia, não só nas questões jurídicas, que estão diretamente ligadas connosco, mas também aquelas que estão numa segunda layer, são importantes, a questão do conhecimento e também de estarmos presentes. Há a explotação aos membros, através dos calls, de contributos que podem resultar ou não dos eventos formais ou informais, e quando eu digo os eventos formais temos a questão das assembleias, e sobretudo também através dos próprios debates, que é importante que existam, não só na questão da apresentação, que podem começar com uma apresentação de um projeto, e quando eu digo um projeto não falo só da questão da arquitetura, falo de um projeto que pode existir para uma alteração de um PDM, um projeto que possa ter a ver com a alteração de regulamentos que são fundamentais para a vida dos arquitetos. Nós queremos, sobretudo, a questão da nossa inclusão tem a ver com uma participação conjunta. Muito bem. Posso só dizer uma coisa? Sim. Eu acho que falar de arquitetura não é uma questão nacional. Eu acho que lutar pela qualidade da arquitetura não é só uma questão nacional. Portanto, interessa a todos, interessa ao Algarve. Eu acho que a lista fala muito e aborda muitas questões relacionadas com o arquiteto e com a profissão, e bem, como é óbvio, mas interessa também falar da arquitetura e da qualidade da arquitetura neste país. E logo, portanto, interessa ao Algarve. Olha, eu aí só tenho a agradecer, porque é bom, isto não é só neste debate, em todos os debates, ouvir os adversários, porque na realidade não somos adversários de circunstâncias, com vários elogios da lista Cel-Listal, que eu só tenho a agradecer, porque realmente é a prova, e ainda ontem ouvimos o arquiteto Gonçalo Birro, de que o nosso projeto e a nossa proposta é completamente concretizada. Não, por acaso não Era só isso que eu nada queria disso. acrescentar. Não é nada concretizada. Passemos então aqui só outro tema. Mas isto tem a ver com o que eu disse no início, que os programas abordam todos os mesmos problemas, porque todos lutamos contra os mesmos problemas. Portanto, As não é questões são transversais às não é uma listas. questão de concordar. Eu também posso dizer que a lista concorda com a lista. Eu não falei sobre a lista, O sempre. programa é igual, é idêntico. Queria Muda a perguntar, estratégia. agora passando ao Ricardo, portanto, no vosso programa, já se falou aqui também na valorização da profissão dos arquitetos, também sobre o apoio à prática profissional, portanto, como é que no vosso programa vocês pretendem, a vossa lista, contribuir para a valorização da profissão do arquiteto? É sobretudo isso que eu tenho vindo a falar sobre a questão da valorização
é muito importante, e há aqui questões que, sendo de âmbito nacional, como as alterações legislativas, são obviamente aplicáveis no Algarve. Ou seja, nós compreendemos e entendemos que no panorama nacional o que tem vindo sempre a acontecer é que a ordem ou as ordens costumam ser sempre muito reativas em relação a uma proposta que parece do governo. Nós o que queremos é encurtar esse espaço, porque a questão dos, como também já disse, não quero estar a repetir, a questão dos pedidos de esclarecimento, isso é algo que terá o seu caminho natural e, portanto, é algo que está em curso. Mas nós o que queremos é acrescentar outras leis à questão do apoio à prática. E, portanto, estando presente na antecipação daquilo que vai ser as alterações legislativas, e há pouco falava também na questão da emergência, é esse o papel que nós queremos, sobretudo, começar a desempenhar. Ou seja, não ser reativos do aconteceu e é preciso explicar, e já disse que isso faz parte também do programa em curso, mas queremos ser mais ambiciosos, queremos estar presentes na questão de antecipar e auscultar os membros sobre pedidos de contributos para as alterações legislativas. Que é algo que continuamos a achar que é crónico, mas é preciso iniciar esse caminho. E como disse, volto a repetir, e acho que isto é determinante e é estrutural na nossa estratégia, não podemos fazê-lo sempre sozinhos. Perguntava à Ana também, no vosso programa, de que forma é que tem esta valorização da profissão de arquiteto vertida nas vossas medidas. Sim, então, era o que eu estava a dizer há pouco, que uma das soluções passa pela ordem comunicar melhor, começar-se a falar de arquitetura e começar-se a ver debates sobre arquitetura, arquitetos estarem presentes em meios de comunicação social, é uma forma de valorizar a arquitetura. Porque muitos, por exemplo, em relação à questão da ordem, e esta pergunta surge muitas vezes, a pergunta para que é que serve a ordem? A ordem serve, muitos acham que é só para tirar a declaração para assinar projetos, mas, como é óbvio, isso é muito limitador para a ordem. A ordem serve para defender a qualidade da arquitetura, das boas práticas e da ética em arquitetura. Por exemplo, colegas que estão na função pública ou no ensino não têm inscrição ativa na ordem, porque como não estão a exercer, não precisam da certidão, da declaração. É preciso tentar sensibilizar todos a estarem próximos da ordem, perceberem que a ordem não serve só para emitir a declaração. Por exemplo, uma das ações que estão contempladas no nosso programa regional, neste caso, é aferir a possibilidade de existir uma cota diferenciada para quem não está a praticar atos próprios da profissão, para quem está no ensino, uma administração pública que não esteja a fazer atos próprios, mas que quer fazer parte da instituição. E, por exemplo, nesse caso, não seria disponibilizada a certidão, nem o seguro de responsabilidade civil, mas os membros podem estar inscritos e podem se aproximar da ordem e participar noutras ações da ordem. Porque muitos dizem isso, que não querem estar a pagar cotas, porque é um valor alto, mas que gostavam de fazer parte, então pode-se passar por aí, por uma medida dessas. Então, é uma das propostas que nós temos, tentar aferir essa possibilidade de haver essa cota diferenciada. Muito bem. Já aproveitava para perguntar ao Ricardo se a vossa lista concorda com esta proposta de haver uma cota diferenciada para arquitetos que não estejam, por exemplo, no ensino, como referiu a Ana, e não estejam ativamente. Eu acho que neste momento, mais importante, eu não passar a comprometer com questões que competem, obviamente, ao nacional. Aquilo que eu acho que é mais importante é, primeiro, nesta alteração legislativa, garantir os atos próprios da profissão e, sobretudo, se for necessário, porque nós achamos que é necessário, defini-los. Porque existe aqui ainda um vazio legal sobre aquilo que é o urbanismo. E, portanto, sem qualquer demagogia, eu acho que o foco deve ser, primeiro, na questão do que é que são, na realidade, os atos próprios da profissão e eles ficarem bem claros na nova legislação, para depois aferir quais são as necessidades consoante esses próprios atos próprios. Não considero que seria uma forma de atrair mais pessoas para a ordem, incentivar a que as pessoas se inscrevessem na ordem?
Neste momento, interessa é que os atos próprios da profissão estão claros nos estatutos, ok? E, portanto, perante essas circunstâncias, as pessoas sabem que têm que estar inscritas perante esses atos próprios, sob pena de poderem ter processos judiciais. Isso que era uma questão da própria disciplina. Interessa-nos muito mais, voltamos ao mesmo, definir agora e falar agora sobre aquilo que vai ser o futuro, porque o futuro são daqui a 180 dias. Sim, mas por exemplo, eu tenho aqui números à minha frente. A Ordem neste momento tem cerca de 28.600 membros. Destes estão 5.800 com inscrição suspensa. Vamos falar de 5.800 colegas que provavelmente queriam ou podem querer fazer parte da Ordem e, se calhar, devido ao custo da cota, não participam numa série de coisas que poderiam participar se houvesse uma atenção em relação a estes membros. Obviamente, não podem partilhar dos mesmos serviços, se tiverem a pagar uma cota diferenciada, mas teriam outros serviços, portanto não teriam a certidão nem um seguro, e podiam participar noutros eventos de ordem. Portanto, isso seria uma medida que, no meu entender, poderia aproximar também alguns colegas da instituição. Portanto, acho importante. Não são assim tão poucos, era o que eu queria dizer. Então, neste momento são 5.800. Já falámos aqui da questão tentativa de acompanhar a eventual criação de um curso de arquitetura na universidade, não vamos falar mais sobre isso, porque não está nas mãos da ordem, ou não, pode fazer pressão, mas não é uma decisão vossa. Não, mas a secção tem esse papel, se assim o entender, de abrir o caminho e tentar tratar de agilizar esse processo para depois passá-lo para o nacional. Mas Já começou a ser feito. Exato, mas a secção, se assim o entender, temos essa... dizer que fica tudo não, temos nos vossos São trabalho regional, foi iniciado, como disse também, só para fechar esse assunto, foi iniciado por nós, enquanto Conselho Diretivo, juntamente com a Universidade do Algarve, existiram várias reuniões com pró-reitores, e essa proposta acabou por se transformar numa pós-graduação em Direito do Urbanismo, por isso o que viemos depois a acompanhar tem vindo a ser um sucesso em termos de inscrições. O que eu queria dizer é que não está só nas vossas mãos, obviamente podem continuar a fazer pressão. Sim, mas esse trabalho ficou um bocado em stand-by e eu pretendo continuar esse trabalho. Muito bem. Eu queria também colocar aqui uma questão que acho que é importante, não toca só a arquitetura, mas também acho que devia tocar de uma forma mais profunda, que é a questão da habitação. Nós no Algarve temos um problema, é transversal do país, mas no Algarve a situação, tanto o acesso à habitação como a existência de habitação, é um problema cada vez maior. E eu queria perguntar, já me perdi, já não sei quem foi o último a responder, mas basta aqui para este lado. É só para não estar a favorecer, mas posso perguntar à Ana e depois passo ao Ricardo. Que papel é que a Ordem pode ter também nisto? Porque eu não sei se já falámos no desfazamento com as instituições públicas, com o poder local. Por exemplo, vocês costumam ser envolvidos nas estratégias locais de habitação, nos planos que são feitos para as cidades, nos territórios, ou vocês estão muito longe desse... Não, os conselhos diretivos são sempre convidados a dar contributos, são convidados pelo Conselho Diretivo Nacional, convidam todas as secções a apresentar contributos sobre uma série de temas que possam estar em cima da mesa. Portanto, embora não caiba às secções tomar certas decisões, mas são sempre consultadas e devem apresentar contributos. Eu, nestes 3 anos de mandato, apresentei sempre e participei sempre em todas as reuniões e apresentei sempre contributos. Uma destas, em relação à habitação, sim, eu e o meu colega Luís Matos, o presidente, participámos no Fórum de Habitação, que foi promovido pela Secção Regional do Centro. Já fizeram duas reuniões nesse sentido, e que daí saiu, com os contributos de todos os que estiveram presentes, surgiu uma espécie surgiu um documento que foi levado ao Conselho Diretivo Nacional para depois ser encaminhado para a Ministra da Habitação, e esse documento chegou ao Governo. Portanto, foi com a união de todas as secções regionais
trabalharam nesse sentido e que conseguiram concretizar. Mas e a nível local, aqui por exemplo, com a comunidade intermunicipal do Algarve, com os municípios, são chamados, são envolvidos nestes processos ou não? Não são tantas vezes como deveriam ser, e eu acho que isso faz parte de todo esse trabalho que tem que ser feito com os municípios, com a presença da secção, estar constantemente a colaborar com os municípios, que como podemos levar temas como aos artes próprios praticados por arquitetos nos municípios, podemos levar questões da habitação ou outras questões. Isso tem que ser feito nesse âmbito que eu estava a dizer, que é a ordem, e neste caso a secção, criar rotinas de comunicação com todas as entidades. Muito bem. Perguntava-lhe assim também, Ricardo, qual é o papel que a ordem pode ter também neste envolvimento nas estratégias locais de habitação, nos planos que os municípios fazem, as entidades públicas que vierem ao território, se sentem pouco envolvidos neste processo, e o que é que se pode fazer para, mais uma vez, eu sei que estamos a investir muito neste ponto, mas eu penso que é importante. Assim, o caminho, penso que está claro, qual é o caminho que podemos fazer, que é sobretudo a aproximação. Em relação à questão da habitação, é um tema complexo, numa região que é sazonal. Portanto, o tema da habitação no Algarve é complexo. Porque nós assistimos no Algarve, e agora começa-se muito a falar na questão da gentrificação e da turistificação no Algarve, isso acontece há 40, 50, 60 anos, e os algarvios têm conseguido, vindo a reagir a isso. As questões da habitação, neste caso, ou seja, pensando e falando só nas questões do Algarve, estão muito mais ligadas à questão, que também é nacional, da questão das rendas e questão do primeiro direito, que também é outro programa nacional dentro do programa de mais habitação. Mas ainda assim, parece-me que o papel da ordem deve continuar a ser o da aproximação, o de utilizar também este assunto para tentar promover a encomenda através da ordem, mas olhando para tudo isto que se vindo a passar, e mais uma vez é a pressão do PRR para a implementação, são os planos estratégicos da habitação, aos da saúde, aos da educação. É preciso não esquecer isso, porque também acabam por criar aqui obra pública. Mas quanto a nós, é uma questão sobretudo de planeamento. É tentar também perceber e tentar também aqui numa questão de pedagogia que se consiga perceber que a habitação, que habitação é que queremos, quando é que a queremos, se queremos aumentar a densidade nos centros históricos, sim ou não, se esses centros históricos continuam desertos depois durante um período do ano, sim ou não, que espaço público é que queremos. Estas são aquelas perguntas que deviam ter sido feitas antes de falarmos já sobre a questão da mais habitação. E voltamos ao mesmo, continuamos a reagir antes de antecipar. E daí mantenho a mesma ideia, e é aquilo que estamos muito focados neste compromisso, que é, se for para reagir, nós reagimos, mas aproveitamos essa oportunidade para tentar antecipar aquilo que vai vir a seguir. Já uma coisa em relação à habitação que eu queria dizer. O Ricardo estava a dizer no Algarve não há tanto essa questão, porque trata-se mais de habitação sazonal. Eu acho que é precisamente aí que está o problema, porque o Algarve tem dos principais problemas da habitação, porque por causa da sazonalidade e das habitações para férias, que há um algarvio que queira alugar uma casa no Algarve, vê-se muito aflito, porque a maior parte dos proprietários de habitações não as querem alugar ao ano, porque preferem ter a casa alugada durante 2 ou 3 meses no verão, porque ganham mais dinheiro. Portanto, essa questão da habitação no Algarve é muito premente, não é... O Algarve, a secção, tem que agilizar com os municípios nas reuniões que têm, em tentar consciencializá-los e promover mais a habitação pública. Por exemplo, eu tenho aqui os dados do fórum que eu estava a dizer que participei, em que em Portugal só 2% da habitação é que é pública, quando a média europeia é de 12%. Portanto, nós
estamos muito aquém do que podíamos em termos de habitação pública. Muito bem. Eu agora gostava de perguntar ao público se quer colocar alguma questão antes de avançarmos para a parte final, em que depois faremos um resumo, cada candidato faz um resumo das razões que acha que a sua candidatura é mais forte. Então temos uma pessoa que gostaria de colocar uma questão. Diga-me só o seu nome. Esmeralda Palma, Esmeralda Palma. É apoiante de algum é do Lista A. Curiosamente, eu já ouvi falar de um programa regional no Lista C. Até à data não tinha tido conhecimento, não o vi publicado, eu sei que, pronto, acho que faz parte da lei, é uma concorrência normal, não é? Estarmos a par do que é que a lista concorre com os que propõe, e realmente tenho sempre acompanhado a página e as redes sociais, e vejo que é um programa nacional, tenho assistido aos debates, e efetivamente, ao nível do Algarve, é pela primeira vez que ouço falar no programa regional. Efetivamente, há coisas que são comuns. Espanta-me isso não ter saído para fora. Porque é que não se divulgou? Estamos já passaram alguns dias desde o início e agora vem-se falar de um programa regional que não foi dado a conhecer aos membros, ou então só pelo menos não passou, eu como membro, além de fazer parte de uma, e então qualquer essa questão, onde é que andou esse programa regional? E ainda aproveito para acrescentar o eu. No discurso da Ana foi sempre enfatizado o eu. O eu faço, o eu fiz, o eu vou conseguir, eu tenho qualificações. Poucas vezes, muito poucas vezes, foi falado nós. E a minha pergunta é, isto é um trabalho de equipa ou é um trabalho de uma pessoa? E isto não tem a ver só por ter facto, por estar a participar, porque eu também já venho da lista A, ou seja, eu assumo como continuidade, eu não mudei de lista, eu mantenho aquilo, os ideais pelos quais concorri inicialmente, mantenho nessa lista e mantenho os ideais. E efetivamente, onde é que está o trabalho de equipa quando a gente fala sempre na primeira pessoa do singular, não é? Obrigada. Na primeira pessoa do plural. Pronto, deixasse esses dois desafios à Ana. Pronto. Ana, quer responder a questão do programa regional? Em relação ao programa regional, ele foi divulgado, não sei porque não tiveste conhecimento, mas ele foi divulgado e tem sido divulgado constantemente por mim, pela equipa, nas redes sociais, nas plataformas todas que temos ao corrente e nos contactos diretos que temos feito com todos os colegas que temos contactado, esse programa tem passado, portanto, não percebo a questão. Então, quando, em que dia? Manda-me um link, se faz favor. Ok, então. Obrigada. Depois, em relação ao eu, que saiba, estou num debate em que sou eu e o Ricardo. Portanto, o Ricardo está a apresentar as propostas do programa dele, eu estou a apresentar as propostas da minha, mas se calhar não estavas atenta, mas eu diversas vezes falei na equipa. Estava a aguardar para a mensagem final uma questão mais específica em relação à equipa, mas, portanto, é só aguardares e já vamos falar sobre isso. Muito bem. Algum outro... Sim, por favor. Pode provar o seu nome? Prefiro Maia. E é apoiante de... Sou apoiante da lista A. E eu tenho uma questão que é mais um pedido de esclarecimento e é dirigido à Ana Pinto. Eu tenho conhecimento, obviamente, isto é, que o governo pretende simplificar os procedimentos de licenciamento urbanístico, certo? Okay. E para isso tem tido algumas reuniões com os atores que intervêm no processo da transformação do território e da sua gestão e tem vindo a elaborar várias propostas, sendo certo que neste momento já tem uma proposta que eu chamo de anteprojeto de decreto-lei, pronta, que inclusivamente acompanhou o pedido de autorização à Assembleia da República para legitimar a aprovação deste documento em Conselho de Ministros. Significa que ele está legítimo, com bastante perdão. E esse documento
numa fase inicial, digamos assim, recebeu críticas intensas de um conjunto de órgãos profissionais, onde se incluía o órgão dos arquitetos. Certo. A Assembleia da República aprovou esse pedido de autorização legislativa e remeteu ao Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República promulgou a lei, não o decreto-lei, mas a lei, fazendo o resultado. E a Ordem dos Arquitetos emitiu um comunicado que está no site, em que diz, e eu vou citar. Está a falar do comunicado que foi feito em conjunto com a Ordem dos Não, Engenheiros. estou a falar de um segundo comunicado, após a promulgação Entretanto, já saiu. e após a promulgação do Sr. Presidente da República, da lei que foi aprovada na Assembleia da República, autorizando o governo a introduzir as alterações ao regime e ao regime. E eu vou ler. E diz o seguinte: relativamente à promulgação pelo Sr. Presidente da República do decreto da Assembleia da República, autorizando o governo a simplificar significativamente os procedimentos urbanísticos e de ordenamento do território, a Ordem dos Arquitetos saúda a decisão. Ora, parece-me a mim, só de dar opinião, que esta posição contraria a posição tomada em agosto, em que era apontado, ponto por ponto, tudo aquilo que a Ordem discordava. Muito obrigada. Podemos passar Eu só vou concluir. Sim. Sim, ainda não houve. Não podia dar este. Se me podia esclarecer. Primeiro, subscreve esta comunicação. E segundo, se me podia esclarecer o que é que mudou, entretanto, para que a Ordem saúde a decisão do Sr. Presidente da República. Sim, sim. Pronto. Então, não sei se teve a oportunidade de assistir ontem ao debate nacional. Assistiu? Sim. Então, essa questão foi esclarecida. O arquiteto Birne disse que concordava em algumas coisas, nas outras coisas que não concordou, a Ordem fez um comunicado em relação a isso e tem estado em conversações para tentar chegar a um acordo. Pois, mas o problema é só este, é que a proposta de Mas isso é uma coisa do âmbito nacional, em que está a desenvolver negociações para isso. Repare, esta proposta foi acompanhada pelo projeto de decreto-lei. Posso me entender? Sim, e eu E, acredito portanto, que isso já foi discutido no debate E, portanto, de ontem. o governo pode apresentar amanhã não, mas para a semana, esse decreto-lei. E esse decreto-lei é extremamente gravoso para a profissão da vida. Exatamente. E esses problemas foram apontados pelo arquiteto Gonçalo Birne nas diversas... Portanto, subscreve este comunicado, é isso? Não, porque esse comunicado que está a dizer é redutor, tem que ver tudo o que já veio para trás e o novo comunicado que foi feito em relação a ele. Não há mais nenhum comunicado para além deste. Queria perguntar se mais alguém no público, sim, ainda relativamente a isto. A questão em relação a isto, e peço desculpa, Vamos fazer é um assunto que me parece estar a ser negociado pelo atual executivo, do qual a Ana não faz parte, a Ana faz parte da secção do Algarve, e neste momento, numa lista eleita, contra, ou seja, não apoiada pela equipa do Gonçalo Birne. O que irá acontecer, se for eleita, espero que sim, sou apoiante, aliás faço parte da lista, sou apoiante, do que acontecer no futuro, com certeza teríamos outra oportunidade e outro envolvimento, conjuntamente com o Conselho Diretivo Nacional, para discutir esses assuntos. Isso é uma questão que eu peço desculpa só da introdução, mas acho que a Ana não tem qualquer responsabilidade, que é membro da secção do Algarve, não é membro do Conselho Diretivo Nacional e participou nessas questões com
Muito bem. Não sei se mais algum membro do público tem uma questão. Será a última, porque já estamos um bocado adiantados e temos que fazer uma nota Ana final. Rodrigues não faz parte da lista, nem estou com a Ana. Qual lista? A questão é para os dois. Eu sou arquiteta e agora trabalho no Ministério da Educação e gostaria de saber quais as medidas que ambas as listas, em especial, devem implementar aqui, a nível regional, sobre o ensino na arquitetura, não só na parte pública, privada e também na parte universitária. A arquitetura não é só o curso de arquitetura. O turismo também fala de arquitetura. E o que se fala no turismo sobre arquitetura, que é uma coisa grave. Como é que se fala em arquitetura para a vista na arquitetura? E era isso que eu queria perceber quais dos meus... E é porque para me dar sempre o apoio. Começar a Para Ricardo. mim é indiferente. Dirigir. Em relação à educação. Nós já falámos sobre isso. A educação é fundamental e é determinante na aproximação que nós queremos fazer. Quando dizemos o antecipar, devemos sempre começar pela educação, sendo muito objetivo e concreto relativamente às questões da educação, começando pelos mais novos. Existia um protocolo assinado com o agrupamento de escolas, e do Sotavento, e uma primeira redação de protocolo com um agrupamento de escolas também de Portimão, para que se fizesse um projeto de piloto, introduzindo que aquilo que agora acaba por também aparecer no Programa Nacional, com a relação direta com a Direção-Geral das Artes, mas localmente, como estava a dizer, o nosso intuito é não só fazer aquelas apresentações às crianças e que seja uma coisa muito mais interativa para os mais novos, e na questão de depois do segundo ciclo, é a questão de levarmos não só a questão da exposição, que era isso que eu há pouco estava a dizer, que é utilizarmos os instrumentos que temos proveniente dos outros pontos do programa e temos sempre um papel mais ativo na questão da educação. E na questão da educação não tem só a ver com a questão também das escolas, e é isso que eu há pouco também referi, que é utilizar estes instrumentos para implementá-los na sociedade, ou seja, levarmos os painéis da arquitetura, por exemplo, estamos aqui na sede e temos aqui vários painéis, vamos levá-los e tentar arranjar alguns espaços públicos que possamos ter lá. Aquilo que nos interessa é começar a semear para depois, mais tarde, poder ir a colher. Em relação às faculdades, mais importante do que a questão de o ISMATA, que é determinante, neste momento é a única faculdade de arquitetura que temos, mas é importante envolver as outras faculdades, portanto aqui volto a falar outra vez do mesmo, que é a importância de termos as instituições e as relações com as instituições. Porquê? Porque eventos que também possam existir das outras instituições, como por exemplo a questão da cultura, e volto a falar sempre que existe existe uma semana em setembro, agora, sobre a questão dos monumentos, é determinante que a ordem esteja lá. Porque depois eles próprios têm relações diretas com as escolas envolvem as escolas. Portanto, se estivermos todos juntos e existirem esta inter-relação entre instituições e as pessoas se conhecerem, na realidade é isso. Os arquitetos continuam muito a conhecer-se pelo papel, quem é que assina, quem é que fez o painel, mas as pessoas depois não conversam. Portanto, é esta aproximação, e, portanto, seja pela educação, que é a antecipar e ao semear, seja por todos os outros temas que temos vindo aqui a falar, é essa a nossa estratégia. Muito bem, Ana, pode então responder esta questão. Sim, eu acho que voltamos sempre ao mesmo, que é a profissão tem que se abrir para a arquitetura tem que se abrir para a sociedade. Como é que isso se faz? E como é que as pessoas vão começar a falar mais de arquitetura? Através dos pequenos eventos que podemos fazer cá no Algarve. Concordo com o que o Ricardo estava a dizer, com as exposições em que tratam de arquitetura, com as visitas a edifícios. Obviamente, isso também faz parte do nosso programa, manter as parcerias que já existem com as universidades, a questão de tentar que exista o curso de arquitetura na universidade, as formações, a secção consegue ter formações que não sejam só para arquitetos, mas que possam integrar outras valências. Isso já foi feito até com uma questão que nós tínhamos, que era um evento que existia, que era as marcas na arquitetura, que aproximava
podiam participar vários colegas sem ser arquitetos, participavam engenheiros, geógrafos, paisagistas, e são essas pequenas ações que podem ser feitas aqui, a âmbito regional, que podem aproximar as várias profissões relacionadas com o mundo da construção e da cidade, e começar a se falar mais da arquitetura e valorizar a arquitetura. Muito bem. Como já estamos quase no final, e ainda não chegámos à hora e meia de debate, mas quase, eu agora ia passar a pedir aos candidatos que, muito resumidamente, posso começar aqui pelo Ricardo, apontassem em 5 minutos, mais ou menos, no máximo, quais as razões pelas quais considera que a candidatura da sua lista é mais forte e o que é que deve vencer estas eleições? Muito bem, né? Nós mantemos a estratégia da qual fomos eleitos para este mandato. Isto é uma candidatura rodeada de pessoas com muita experiência, profissional, com experiência de filantropia, com experiência na academia, com experiência não só no público, no privado, na diplomacia. É muito heterogénea, porque nós promovemos essa diversidade, e é esta diversidade que nos permite apresentar uma candidatura muito pragmática, muito operacional e muito específica para o Algarve. E muito com a estratégia da própria inclusão. Tínhamos começado já neste mandato, através de eventos, não só para arquitetos, mas também destinados à sociedade civil, e é este dinamismo que, tal como a profissão que desempenhamos, que nós planeamos hoje sobre um futuro. E é isto que nós queremos. Nós queremos começar a tratar agora dos problemas que são determinantes para o nosso futuro. Portanto, sempre este foco, sempre muito na especificidade do que é a profissão na região e quais são as dificuldades que este programa existe. E, portanto, aquilo que eu apelo às pessoas é que votem em consciência sobre um programa nacional empírico e um programa regional prático. E votem na lista A. Agora perguntava também à Ana por que razão é que considera que a candidatura da vossa lista é mais forte e deve ganhar estas eleições. Vou voltar um pouco ao que disse no início. Eu acho que os problemas que foram apontados, todos nós estamos cá pelo mesmo e lutamos pela uma dignificação da nossa profissão e de uma valorização da arquitetura. Isso é óbvio, os problemas em qualquer conversa que se tenha, todos tocam os mesmos pontos. Portanto, eu acho que aqui a questão não é o programa, como eu estava a dizer, mas é a equipa e o empenho que essa equipa vai ter em tentar concretizar todos esses pontos do programa. E o empenho que vai trazer para trabalhar, porque o Ricardo sabe, isto dá trabalho e para fazer uma coisa bem feita é preciso estar presente, é preciso participar em tudo, vir às reuniões, fazer o que nos propusemos, tentar cumprir, e para isso existe tempo, dedicação e empenho. Portanto, o que nos distingue é a equipa, e eu deixei para o fim falar da equipa. Eu tenho uma equipa que é bastante abrangente também, o Ricardo falou nisso, portanto, eu não quis falar logo no início, porque vamos todos dizer o mesmo. A equipa da lista C para o Algarve também é uma equipa que está presente em todos é abrangente territorialmente, desde o Barlavento ao Sotavento. É uma equipa que também que agrega experiências profissionais diversificadas, desde da atividade privada à atividade pública, ao ensino, e conta com a participação de diferentes gerações de arquitetos. Alguns vêm comigo da atual estrutura, mas a equipa foi renovada com arquitetos mais participativos, mais ativos,
conscientes das dificuldades e dos desafios que a profissão enfrenta e temos vontade e empenho em nos dedicar à secção e acreditamos que só assim, com trabalho efetivo, é que se consegue concretizar o que nos propomos. Eu sinto-me bastante motivada para continuar esse trabalho, sinto-me preparada com a experiência toda que tive, posso transmitir essa minha experiência à equipa que me acompanha. Quero deixar umas palavras finais, que eu quero fazer um apelo e uma participação ao voto. O que se nota nesta classe, e muitas vezes comparam e dizem que a Ordem dos Engenheiros trabalha melhor, ou a Ordem dos Advogados, porque de facto se calhar tem uma maior participação. Eu não sei se todos acompanharam o debate de ontem, era um debate nacional, em pleno período de eleições. Nós somos 28.000 arquitetos e ontem estiveram presentes a assistir, seja presencialmente na sala em Lisboa ou online, cerca de 300 pessoas. No universo de 28.000 arquitetos, isso corresponde a pouco mais do que 1%. É muito pouco. Ao final de 1h30 de debate, eu apontei, estavam 20 pessoas a assistir online. Portanto, eu quero apelar a todos os arquitetos, independentemente de qualquer lista, votem, participem, independentemente de quem ganhar, participem nas iniciativas promovidas pela secção, sejam mais interventivos, não podem estar só a apontar problemas, temos que nos unir todos para contribuir para soluções. E isso só se consegue com participação. Não é estarmos a fazer um evento em que aparecem 10 ou 15 pessoas num universo de 1000 arquitetos que há no Algarve, e depois estarem constantemente a dizer que não sabem para que é que serve a ordem, ou que a ordem não faz o que lhe compete, porque muitas vezes a ordem está presente, e isso, até as secções terem sido criadas, havia pessoas de algumas das antigas secções, Norte e Sul, que eram um pouco céticas em relação a esta história de criar as secções, e hoje em dia mudaram de opinião, porque as secções regionais, e principalmente no Algarve, porque antes só existia a secção Sul, e o Algarve estava sempre muito esquecido e não se passava nada no Algarve em termos de eventos da ordem. A secção aproxima os membros da ordem. Queria só que terminasse. Sim. Portanto, o apelo que eu faço é participem mais. Eu sei que isto é transversal a vários setores, não se passa só na arquitetura, mas temos que ir fazendo o nosso caminho, temos que ir insistindo, e só com essas atividades que eu falei no início é que se vai conseguir aproximar os membros. Depois, eu gostava de dizer que da minha parte podem contar com esse empenho, porque eu, enquanto fui vice-presidente da secção, não me pus à parte de nada em tudo o que tivesse a ver com trabalho, com empenho, com dedicação. Estive sempre presente em tudo, em grupos de trabalho, em todas as reuniões, e é isso que eu pretendo, passar para a minha equipa todo esse know-how e estarmos presentes e ativos a fazer um trabalho que a secção merece. Obrigada. Ricardo, alguma nota final, uma vez que não usou os seus 5 minutos para resumir? É votar, é só a minha nota final. Muito bem. Algarve. Obrigada aos candidatos, obrigada a quem esteve a assistir e a quem esteve também de forma remota a assistir a este debate, que dou por terminado. Muito obrigada. Agradecer também, Marta. Obrigada. Passar. Muito bem.